Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da disciplina de Programação Orientada a Objetos. Hoje nós vamos falar sobre destrutores e garbage collector. Bom, em um programa em Java, vocês já pararam para pensar o que acontece na memória com uma variável local quando um método termina, se ela for do tipo primitivo? Ou seja, a gente já conversou quando a gente estava falando sobre construtores, né, e criação de objetos, que quando uma variável local é declarada, ela é colocada na pilha de execução. E aí, quando o método termina, essa pilha de execução é desalocada. Então, a variável, se ela for do tipo primitivo, terminando o método, aquele valor também não está mais na memória. Mas se for uma variável que referencia um objeto, a gente já viu que a variável, né, a variável em si, ela fica na pilha de execução, mas ela guarda apenas o endereço do objeto. O objeto fica na heap. Quando terminar o objeto, a variável local, né, mesmo que ela referencie o objeto, a variável em si vai ser desalocada da mesma forma como qualquer variável. Mas e o objeto que está lá na heap? O que acontece com ele? É isso que a gente vai discutir aqui hoje. Bom, em Java, sempre que não tem mais nenhuma variável referenciando um objeto, ele fica disponível para a coleta de lixo, que esse é o termo, né, que significa garbage collector. Então, em Java, você não precisa desalocar a memória utilizada pelo objeto. A gente usa o comando new para criar um objeto, vai alocar a memória lá na heap para poder colocar o objeto. Mas quando a gente não usa mais o objeto, a gente não precisa ir lá e mandar o programa apagar ele da heap, certo? Tem linguagens de programação que existe o comando delete, então você usa o new para criar e o delete para destruir. No caso do Java, você não precisa fazer isso. O garbage collector é uma função da máquina virtual que automaticamente detecta objetos que não estão sendo mais referenciados e então remove esses objetos da heap. Só tem um detalhe importante sobre o garbage collector. Como ele é um processo que ele é da máquina virtual independente do programa, você não tem controle sobre que horas, em que momento o objeto vai ser desalocado. Então você não tem como fazer nada, você não tem como garantir dentro do seu código que vai ser desalocado naquele momento. O que você pode fazer é deixar o objeto sem referência, né, mostrando que você não precisa mais, e aí o garbage collector toma conta daí para frente. Então vamos pensar aqui, ó, mas o que acontece quando o método termina, mas alguém referenciava o mesmo objeto fora do método? Então eu dei aquele exemplo que existe uma variável local referenciando um objeto, e aí terminou o método, a variável foi desalocada. Repare que se existir por acaso uma variável em outro lugar do código referenciando aquele mesmo objeto, aí o garbage collector não vai removê-lo, certo? Porque ainda tem alguém apontando para ele. Então o garbage collector só remove se não tiver mais ninguém apontando. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Suponha que você tem uma classe e essa classe tem um atributo privado carro. E aqui nesse último método, ele é declarado uma variável auxiliar aux, que recebe carro, ou seja, a variável local aux, ela está apontando para o endereço do objeto carro, e aí em seguida é chamado aux.movimentar, que na verdade vai movimentar o próprio carro da classe, certo? Ao terminar a chamada desse método, essa variável local aux vai ser desalocada, certo? Mas o objeto original para o qual ela aponta, ou seja, o objeto carro, não vai ser desalocado. Por quê? Porque ainda tem um atributo aqui na classe apontando para esse objeto. Se por acaso o objeto fosse desalocado junto com a variável, a gente ia deixar a classe sem o atributo, que não faria sentido. Ok? Então lembre-se que o objeto ele fica disponível para coleta de lixo apenas quando não tem mais ninguém referenciando o objeto. Bom, e como que a gente pode então, já que a gente não consegue controlar quando destruir o objeto, como é que a gente pelo menos deixa ele disponível, né? Como se a gente botasse a lixeira para fora lá, como é que a gente deixa lá disponível para a coleta de lixo passar? Um objeto ele pode ser destruído pelo garbage collector se terminou o seu escopo, então, ou seja, quem estava referenciando não tem mais ninguém referenciando, e a última variável que o ou então a última variável que o referenciava aponta para um novo objeto. Então imagina que só tem mais uma variável apontando para aquele objeto e em um determinado momento aquela variável passou a apontar para outro. Então agora não tem ninguém mais apontando para o objeto. Ou a última variável que o referenciava agora aponta para null. Eu já disse que null é o valor especial em Java para variáveis do tipo objeto que não apontam para nenhum objeto. Então, da mesma forma que quando você declara variável, mas você ainda não referenciou nenhum objeto, ela fica null, você pode também atribuir null direto a uma variável. Então, se você atribuir null a variável e essa era a última variável que apontava para o objeto, a partir desse momento o objeto está disponível para coleta de lixo. Só lembrando que se você atribuir null a uma variável, depois você não pode usar a variável, tentar chamar um método dessa variável que vai dar o erro de null pointer exception. Bom, aproveitando que a gente está falando disso, vamos falar um pouquinho de memory leak.
Afinal, o que é memory leak? Memory leak é um vazamento de memória, né? Mas o que quer dizer isso? Em linguagens como C e C++, a gente precisa desalocar a memória alocada. Então, a gente aloca a memória em C com malloc ou em C++ com nil, e a gente desaloca com free em C ou com delete em C++. Em programas em C e em C++, se você cria objetos, reserva a memória, mas depois você não desaloca, aquela memória fica perdida, né? Que é o significado aqui de vazamento de memória. Ou seja, o seu programa está alocando aquela memória, mas ele não está utilizando aquela memória de verdade. Então, se você fechar o programa, ok, né? Aí o próprio sistema operacional vai tirar tudo que o programa estava fazendo. Mas o problema é quando você tem um programa que é de longo uso. Então, por exemplo, muitos de nós, a gente abre o navegador de internet e larga ele ligado lá há muito tempo. Imagina se tiver um vazamento de memória. Você abre uma página e uma parte é alocada e não é desalocada mais. Aí você abre outra página, uma parte da memória é desalocada e não é alocada mais. À medida que você vai abrindo página, chega uma hora que você está guardando, né, utilizando uma quantidade de memória RAM absurda do computador, mesmo que isso não seja necessário para o navegador. E isso é um problema, certo? Daqui a pouco a sua máquina vai ficar sem memória, né? Esse exemplo que eu estou dando aqui. Aí chega uma hora que a sua máquina não tem mais memória e fica super lenta porque de repente o navegador está tendo memory leak. Um outro exemplo é um sistema comercial. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa que tinha um sistema de operação que já rodava 24/7. A ideia era que você abria o sistema para controlar a frota do cliente e não fechava ele em momento nenhum, a não ser que algum imprevisto acontecesse. Então, um caso desse não pode ter memory leak, porque se você tiver um memory leak, de vez em quando alguma operação ali está consumindo memória e não está desalocando, né, esse negócio vai crescendo, entre aspas, para sempre. Ou seja, na verdade vai crescendo até não ter mais memória no computador. Bom, como a gente viu que Java tem um garbage collector, vocês acham que em Java a gente precisa se preocupar com memory leak? A gente viu que memory leak é quando lá a gente aloca a memória e não desaloca. Já que Java tem memory leak, já que Java tem garbage collector, memory leak é uma preocupação, a gente tem que lembrar que o garbage collector ele ajuda a evitar vários casos de memory leak, porque ele desaloca a memória de objetos que não estão sendo mais referenciados. Mas ele não resolve todos os problemas. Por quê? Se você mantiver uma variável apontando para um objeto que nunca mais vai ser usado, não tem como o garbage collector adivinhar que você não vai mais usar o objeto. Então vamos dar o exemplo lá do navegador. Você abriu uma página e aí reservou a memória. Se depois que fechou a página o código do navegador ainda tem uma variável apontando para alguma coisa daquela página, o garbage collector não vai desalocar. Então você precisa cuidar, a partir do momento que você não precisa mais de um objeto, você precisa garantir que não tem ninguém mais apontando para aquele objeto. Ok? Essa é a dica aqui. Bom, vamos ver um exemplo aqui. Suponha o seguinte trecho de código. Eu tenho uma variável meu carro apontando para um novo objeto carro. Eu tenho uma outra variável outro carro apontando para outro objeto, né, que está sendo alocado aqui com o new carro. Aí eu faço várias operações e depois lá no final eu faço que outro carro recebe meu carro. Ou seja, a partir deste momento a variável outro carro está apontando para o mesmo objeto da variável meu carro. O que acontece então com esse segundo objeto? Né? Eu consigo acessar esse segundo objeto agora? Repara, o outro carro está apontando para o mesmo objeto do primeiro, né, do meu carro. Se não tiver mais nenhuma variável apontando para esse segundo objeto, já era. Eu não consigo pegar ele mais, certo? Então, a partir do momento que você não tem mais acesso, não tem mais ninguém apontando para um objeto, você não consegue recuperar aquele objeto mais. Bom, para a gente fechar essa parte, vamos falar um pouquinho de destrutores. Em Java não tem destrutores, certo? Porque você não tem o comando delete. Mas em algumas linguagens, como C++, você tem um destrutor, certo? O que é o destrutor? Ele é o contrário do construtor. O construtor é aquele método especial que é chamado quando o objeto é criado. O destrutor é um método especial que é chamado quando o objeto é desalocado, certo? Então o que a gente coloca lá dentro é o código necessário para eliminar o objeto. Então a gente cuida da desalocação de memória. Então, por exemplo, no caso do C++, como você precisa deletar os objetos, se você tem, por exemplo, um objeto cena, né? Igual a gente viu um exemplo algumas aulas atrás, uma cena era composta por um sol, uma casa, uma pessoa. Então, se fosse em C++, no destrutor da classe cena, você tinha que chamar o delete da casa, o delete do sol, o delete da pessoa, ou seja, você tinha que desalocar cada um dos atributos da classe. Ok? Então é para isso que serve o destrutor e ele é chamado quando o comando delete é utilizado. Então, para completar aqui, em linguagens que tem um destrutor, só pode existir um destrutor, né, porque não teria como o compilador identificar qual destrutor utilizar se tivesse mais de um.
ele é chamado automaticamente ao usar o comando delete, e não pode ser chamado diretamente, então o único jeito de chamar o destrutor é pelo comando delete, e ele não recebe argumento e não retorna valor. Okay? No Java, apesar de não ter destrutor, ele tem um método especial chamado finalize, certo? Porque pode ser que você tenha que fazer alguma coisa antes de destruir um objeto, como fechar uma conexão de banco de dados ou fazer alguma coisa assim. Então, a diferença desse método para o destrutor é que, primeiro, ele é chamado antes da destruição do objeto, mas você não sabe ou não tem controle sobre quando ele será executado, certo? Então, como eu já tinha explicado, como você não sabe que hora que o objeto vai ser deslocado, né, você não sabe que hora que o método finalize vai ser chamado, ok? E para a gente finalizar esse vídeo, eu vou falar sobre o que é o conceito de tempo de vida de um objeto, né? O tempo de vida de um objeto nada mais é do que o tempo que vai desde a sua criação até a sua destruição, ok? É mais um conceito, né, para a gente aprender aqui na disciplina. Gostaria de reforçar os nossos livros, né, que a gente usa, o Java com BlueJ, né, uma introdução prática usando BlueJ, que é o principal livro que eu uso nessa disciplina, está disponível na biblioteca virtual da UFLA, e o Java como programar, essa aqui é a versão antiga, a edição antiga, a 10ª edição mais nova também está disponível lá na biblioteca. Bons estudos!